agora? Sim. É Romanos? Não, Atos dos Apóstolos, ou Atos, em algumas Bíblias dos Apóstolos, em outras é a mesma coisa. São os Atos, os primeiros Atos. Quando a primeira igreja, tudo que é Atos, é a construção da primeira igreja, né, de Cristo. Depois disso, ela foi desconstruída pelos católicos, principalmente. Né? Atos do que, meu irmão? 11. Na verdade, eu vou começar no 10, versículo 44. 44, não é 44. 11:44. Não, 10, 44. É logo antes do 11. Não, porque aí vai ser melhor ainda para entender. Então, essa aqui eu queria que a gente justamente entendesse melhor como que a primeira igreja ela começou, que a gente tenha sempre em mente essas bases da primeira igreja. Porque a referência a nós é a primeira igreja. Não são essas igrejas que a gente tem, ou templos, né? Porque quando a gente fala da primeira igreja, é a reunião dos cristãos, a igreja, né? A eclésia não é um templo. É reunião de pessoas, que é a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então, a primeira igreja é quando Cristo elegeu os apóstolos, os discípulos como apóstolos, né? Os 3 deles de apóstolos, foram 11, logo quando ele foi embora, foi levado para o céu. Aí, os que ficaram os 11 até elegeram mais um para ficar 12 de novo. Então, aí, é por isso que a gente fala que são 12 apóstolos, por causa de Judas, que tinha traído, né? Que não fazia mais parte. Então, só que eu quero pular um pouquinho toda essa primeira parte que a gente já conhece, né? Depois da Páscoa, teve a Pentecosta, onde eles receberam o Espírito Santo, né? Derramou o Espírito Santo sobre eles. Essa aqui a gente conhece já muito bem, toda a Pentecosta. Então, eu queria ir um pouquinho mais para frente, começar lá no 11. Por quê? Porque aqui são os gentios que recebem o Espírito Santo. Porque até então, o Espírito Santo tinha sido dispensado somente em cima do povo de Jesus, né? Os judeus que tinham se convertido, na verdade. Mas eram os judeus convertidos. Então, agora, a gente vai ver que o Espírito, isso é uma promessa, né, que Deus fez, que a gente teria acesso à salvação também, tanto quanto o povo dele, através de Cristo. A gente vai ver agora o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E tudo que não é judeu, assim, judeu é uma religião, não é, tudo que é israelita, não convertido ao judaísmo, são gentios. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala de gentios, a gente fala de israelitas, do povo de Deus ainda, mas que não pratica, na verdade, o judaísmo, né? Que não era convertido ao judaísmo. Então, os não praticantes. Aí, esses gentios, então, eles vão, a gente vai ver aqui como que ele vai chamá-los. Ele vai chamar gentios de... Não me lembro, a gente vai ver. Que recebe, na verdade, que concorda a se converter a Cristo. Então, esses aí são os primeiros cristãos também, né? Todos que se convertem, mas dentro do povo de Israel. Aí depois, mais para frente, quando são outras nações que vão se convertendo, são os bárbaros. Né? Eles são chamados de bárbaros. Como nós somos bárbaros que se convertem. Porque a gente não é israelita, que se converteu ao cristianismo. Então, a gente não é gentil. A gente é bárbaro. Mas é a mesma coisa, na verdade. É tipo um gentil, mas que não é israelita. Só para a gente entender quando eles falam de gentis, é de bárbaro. Mas muitas traduções de Bíblia hoje, eles falam gentios para todo mundo. Que é mais lógico, mais fácil. Então vamos ler a partir do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios.
que seria então no capítulo 10, a partir do versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, porque ele tinha ido na testemunhar, hein? Ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem dele, de Pedro. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Quando ele fala aqui de discípulos, não é discípulo de Cristo, é discípulo do judaísmo, porque eles pregavam em sinagogas, hein? Então, os discípulos judeus, não cristãos, certo? Que acompanhavam Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor que eles sejam batizados agora, como nós também receber o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. E isso, os judeus, não, os fariseus, judeus praticantes, eles não gostavam. Porque, na verdade, imagine, se todo mundo começa a se converter ao cristianismo, acabou a sinagoga. Entendeu? Então, é por isso que quando a gente lê assim, sem parar um pouquinho, a gente pensa, quando fala de discípulos, já fala de discípulos convertidos ao cristianismo, mas aqui não é. São os discípulos judeus, né? Aí, logo chegou a explicação de Pedro. Tem um subtítulo, que é bom, lá no início do capítulo 11, para a gente entender. Porque ele teve que explicar isso. Logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judeia, que é onde fica Jerusalém, no templo, a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, mas que, quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram. Eles falaram, mas o que é isso? Você está pregando para os gentios, eles estão recebendo o Espírito Santo, dizendo, você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Porque o problema de um gentio que não era judeu, de religião judaica, ele não era circuncidado. Porque o judeu, ele precisava, com 5 dias, até 5 dias, não me 8 dias, né? Ele precisava se circuncidar, que era um testemunho, era uma prova que ele pertencia a Deus, ao povo do Deus eterno. E esses judeus, esses gentios são, como eu falei, israelitas, mas não judeus. Sim. Gentios, certo? Mas do mesmo povo israelita. Aí, eles criticavam porque eles falam, rapaz, eles não são circuncidados, recebem o Espírito Santo, os próprios que já eram convertidos ao Senhor Jesus. Eles falam, não, eles estavam muito ainda dentro da tradição. Eles mesmos tinham se convertido a Jesus, mas eles mesmos eram circuncidados. Aí, então, eles tinham essa coisa, não, tem que ser circuncidado para acreditar em Jesus, Filho de Deus. Né? Porque é Filho de Deus, como a gente acreditou hoje, eles acreditavam a mesma coisa, mas eles eram circuncidados. Então, eles pregavam a circuncisão ainda. Eles falam, não, vocês têm que se circuncidar. Obviamente que a circuncisão ela foi feita através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Já não precisava mais de fazer esse testemunho. O nosso testemunho, o nosso cordeiro, que foi sacrificado, é a nossa circuncisão. É a própria circuncisão. Então, aí os discípulos judeus criticaram Pedro, dizendo, você entrou na casa dos gentios, sentou, comeu na mesa deles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. E disse, eu estava na cidade de Jope, que é um bairro de Tel Aviv hoje. Jope foi engolido por Tel Aviv. Ele está no mar. Enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lenço grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lenço,
eu vi toda espécie de animais, domésticos e selvagens, répteis e aves. Olha como é interessante isso. Aí a gente fala que a gente pode comer de tudo, né? Porque desceu esse lenço cheio de animais, né? Aí é interessante porque aqui a gente vê que a gente pode comer o que antes era impuros, répteis, essas coisas assim, aqui tinha. Tudo foi liberado, tudo. Selvagem e domésticos. Quer dizer, tudo, qualquer tipo de animal é liberado, né? Ó, eu vi toda espécie, não algumas espécies, de animais domésticos e selvagens. Répteis, ele está bem claro, répteis e aves, não somente animais assim, os passarinhos, aves também. E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Então, isso é muito claro para quem ainda quer seguir antigas tradições da lei, onde não pode comer tal coisa, assim, porque não tem o pé assim, como estava na lei, né? Ou sei lá o quê. Tem mais nada que não seja puro, ou que seja impuro. Tem, tudo é puro. Eu respondi: não, de modo nenhum, Senhor. Jamais comia coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Você vê como eles estão ainda exercitando? Lógico, eles comiam ainda segundo a lei. Jesus já tinha morrido. E esse aqui aconteceu mais ou menos no ano 40 depois de Cristo. Então, Jesus morreu no ano 33, hein? Então, isso já tinha se passado pelo menos 7, 8 ou 10 anos depois da morte de Cristo, quando apareceu isso. Então, por 10 anos ainda eles estavam jejuando, fazendo todas as coisas segundo a lei. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Não é? Isso aconteceu 3 vezes. Ele não acreditava que agora poderia comer esse tipo de coisa, entendeu? Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Ó, esses aqui foram os homens que foram enviados por Cornélio, que morava na Judeia, não me lembro onde, vai estar escrito lá. Ele tinha recebido por um anjo que ele tinha que buscar Pedro, que iria pregar na família dele. Ele também recebeu o Espírito Santo, né? A gente vai ver. Então, nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia, moravam em Cesareia, chegaram à casa onde estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com ele, sem nada questionar. Ele não questionou. Esses 6 irmãos me acompanharam. Aqui não está escrito quais deles, mas 6 irmãos convertidos, discípulos, amigos de Pedro, o acompanharam, não quis ir sozinho. Então ele pegou 6 irmãos juntos. E logo, talvez para ter testemunho, talvez para ter segurança, apesar que ele soube pelo Espírito Santo que ele tinha que acompanhar sem questionar, ele não quis ir sozinho. Então, ele pegou 6 irmãos, mas isso é bom porque esses 6 irmãos puderam testemunhar do que ele viu também lá. Me acompanharam. E logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito, esse aqui é Cornélio, né? Ele disse: envia mensageiro a Jope, onde ele estava, Pedro, e manda buscar Simão, que também é chamado de Pedro, né? Simão Pedro. Também chamado de Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Você vê, ele falou a esse Cornélio, né, a família dele, como que ele poderia ser salvo. Então ele falou: vá, pede a Pedro vir. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, do mesmo jeito que antes descido sobre os gentios. Como ocorreu conosco no princípio. Aqui ele se refere a Pentecoste. Como ocorreu conosco, Pedro mesmo, na Pentecoste. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados
com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dávida que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Então, essa aqui realmente é tudo, são coisas maravilhosas que aconteceram, porque é inacreditável como a gente pensa que ele morava na Cesareia, em relação a Tel Aviv, lá, deve estar dando uns 50 quilômetros, não estou falando, tô, assim, vendo, mentalizando o mapa, deve estar dando uns 50 quilômetros, sei lá. Aí, você pensa, não é uma coisa assim, do lado. Então, isso não poderia ter se falado, hein? Então, realmente, através do Espírito, entendeu? Através, falando, Não tinha WhatsApp. Não tinha nem WhatsApp, entendeu? Então, é maravilhoso como as coisas aconteceram. Então, eles começam a falar em língua também. Agora, eu queria dizer que tem tanta gente que fala hoje que falar em língua não está certo, não tá, são línguas humanas. Aqui eles falam de línguas humanas, mas nunca falam de línguas humanas. Só na Pentecostes que eles falam, não, todo mundo, os que estavam presentes, conseguia entender em sua própria língua. Mas não quer dizer que eles falavam, cada um, na língua deles. Porque é praticamente impossível, porque quem recebeu foram só os 12 apóstolos naquele momento. Tinha muito mais gente lá, então eles não poderiam falar na língua de cada um, porque era tão... Imagina 12 pessoas falando cada um numa língua, não conseguem entender nada. Então, logicamente, é uma coisa completamente espiritual, sobrenatural que acontece. Tá em vários outros lugares está escrito que é a língua dos anjos. Então não tem como... Essa aqui é mais para quem não quer, ou não gosta, não sei como falar em línguas, aí eles se agarram nessa coisa que não é bem de Deus, não sei lá o quê, que é do ser humano, mas a gente tem que se deixar levar para isso, na verdade, porque aqui realmente a gente vê que é uma coisa divina, é muito bom. Agora, é verdade que na conversão está escrito também que a gente é batizado pelo Espírito Santo, né? Mas é que a prática não é, em lugar nenhum, uma necessidade de praticar. Mas, pelo menos, a gente tem que crer que o falar em línguas é uma coisa de Deus e que é divino. Mesmo se a gente não pratica como sendo um dom. Por quê? Se eu não pratico o dom de milagre, não quer dizer que eu não acredito nos milagres. Se eu não pratico o falar em línguas, não quer dizer que eu não acredito no falar em línguas. É isso que é importante, porque muitos que não praticam, não estou falando de ninguém, mas muitos que não praticam o falar em língua, não acreditam no dom. Entendeu? É isso que eu quero enfatizar, que é muito importante a gente não desacreditar num dom de Deus. Não é porque a gente não o pratica que esse dom não existe. Porque tem muitos dons que a gente não pratica, que existe. Mas que porque tal pratica, o outro pratica, eu não preciso praticar todos os dons, certo? Mas eu tenho que aspirar a praticá-los. Mas não é uma exigência. Continuando no 18. Ao ouviram isso, pararam de levantar objeção e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Você vê como eles eram mesquinhos? Eles queriam só para eles a vida eterna e a salvação, porque aqui ele fala que é um privilégio. É claro que é um privilégio que a gente tem, que a gente recebe de Deus, é verdade. Mas aqueles não queriam dividir esse privilégio. A gente sabe que é um privilégio, mas a gente tem a missão de dividir esse privilégio da vida eterna, da salvação, com o mundo e com o resto das pessoas. Aqui ele fala, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Aqui tem uma coisa muito, muito legal, que ele chama o privilégio do arrependimento. Não é? Hoje a gente pensa, eu vou ter que me arrepender. Não, mas é um privilégio. É o privilégio de poder se arrepender
em contrapartida, não, sem ser uma barganha, ter a vida eterna. Né? Mas o arrependimento faz parte, é obrigatório. É isso que é o privilégio, não é uma obrigação. É um privilégio, porque através do arrependimento eu ganho a vida eterna, não é? Eu me arrependo da minha vida terrena, antiga. Eu começo a renascer. Ao ouvir isso, pararam de levantar objeção. Já li, né? A objeção é começar a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre a igreja de Antioquia, na Síria, da onde justamente Paulo veio depois para Jerusalém. Ele veio dali. A gente vai entender como que aconteceu isso. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Veja como é amplo. Por quê? Os discípulos que se dispersaram, né, quando o Saulo ele mandou apedrejar o Estevão, isso aconteceu no ano 34, mais ou menos um ano depois da crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, ele começou a perseguir a igreja. Nessa perseguição, ele apedrejou o Estevão. Quando o povo viu isso, eles se dispersaram. Nós somos os próximos. Agora, não precisa mais subir na cruz, não. Agora a gente vai apedrejar e tchau. Então, a igreja se dispersou. Mas ela se dispersou de uma tal maneira que aqui está escrito de Chipre até Antioquia da Síria. Então, esse aqui é enorme, porque Chipre são as ilhas lá embaixo, Antioquia lá em cima. Então, eles se dispersaram mesmo. Isso fez que a palavra de Deus, de Cristo, ela foi espalhada junto. Na verdade, foi uma bênção, uma graça, de uma certa forma. Lógico que não que o Estevão foi o primeiro mártir, mas o fato que eles tiveram que se dispersar. Foram missionários forçados, praticamente. Porque toda a igreja, teve que deixar tudo, todas as coisas, fugiu. Assim, o cristianismo se propagou. Eu vou reler. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Você vê que eles não inventavam, pregavam a palavra. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios, não somente aos judeus, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração de graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecer fiel ao Senhor. Você vê, Barnabé chegou a Antioquia, ele ficou lá, ele foi enviado porque eles ouviram falar, não, então, tem lá uns cristãos, uma igreja que está se desenvolvendo. Então, Barnabé vai ver lá, de Jerusalém, era um discípulo, não um apóstolo, discípulo, que estava lá no templo em Jerusalém, eles enviaram ele lá em Antioquia. Antioquia é longe de Jerusalém, então 150, 200 quilômetros. Aí são 6 dias de viagem a pé. Aí chegou lá, ele viu que eles falavam em língua. Tudo. Então ele falou, que legal. Então continua, ele ficou lá pregando 1 ano. Depois de 1 ano, ele não deu mais conta, que a gente vai ver que ele foi aí buscar o Saulo. Vamos ver agora. Só para entender. Ao chegar ali e ver essa demonstração de graça, e Deus alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecer fiéis ao Senhor. No 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor, ainda junto com ele lá pregando. Então Barnabé foi a Tarso, porque tinha se desenvolvido muito. Ele foi a Tarso
procurar Saulo. Tarso está uns 50, 80 quilômetros de Antioquia, da Síria. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, os dois, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lá, o povo os chamou de cristão, porque até então eles eram os caras que acreditavam no caminho. Era o caminho, hein? O Jesus era o caminho. E depois que ele foi crucificado, a gente virou cristão e foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquia. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém para Antioquia. Agora, vê, essa aqui de novo merece uma explicação. Por que a gente falava que tinha profetas, né, em Antioquia? Estava recente, né? Exatamente, eles ouviram, eles estavam lá em Jerusalém, profeta aí de antes, ouviram lá, de Barnabás estava lá com Silas, eu falei, então a gente vai lá agora. Né? Tem gente que está se desenvolvendo, a gente vai lá. É por isso que em outros lugares está escrito que tinham uns profetas que vinham de Antioquia, que saíram de Antioquia, mas na verdade eram profetas que vinham de Jerusalém, que foram para lá, de Antioquia, e depois foram a outro lugar. Uma vez que esses profetas faleceram, acabou. Não teve mais profetas. Sim. Era muito recente, né? Esse aqui era ano 40. Eu anotei aqui, só para a gente entender. Eu vou só passar os anos. Em 33, Jesus foi crucificado. Porque não é meio complicado a mentalizar. Em 34, Estevão foi apedrejado e Saulo começou a perseguir a igreja. Em 36, 2 anos depois, Saulo se converteu. 1 ano, 2 anos depois. Saulo se converteu a caminho lá. Ficou cego. Isso. Saulo se converteu em 36, 3 anos depois da morte de Jesus. Então não foi uma coisa, Jesus morreu, Saulo saiu de lá da cruz 3 dias depois, se converteu. Não, foram 3 anos. 1 ano depois apedrejou o Estevão, e mais 1 ano e meio se passou, até ele, de repente, parar de. Jesus falou para ele: agora você vai parar de perseguir. Isso. Entendeu? Então foi em 36 que Saulo se converteu na estrada. Em 39, aí ele ficou 3 anos, quando se converteu, ficou 3 anos em Tarso, longe de todo mundo. Né? Se converteu, e depois ficou lá estudando com alguns convertidos lá em Tarso, nessa região. Não apareceu para ninguém. Não foi para Jerusalém, era conhecido dos caras em Jerusalém, porque perseguia, né? Você sabia? Depois que ele se converteu, o pessoal não confiava muito nele. Exatamente. Aí, em 39, Barnabé apresenta Saulo aos apóstolos. E quando ele desceu de lá, porque o Barnabé foi lá, eles falaram: não, mas espera aí, o que está acontecendo lá? Você está com Saulo? Aí, eu vou ler isso, mas já que a gente está aqui, eu já vou até o final. Em 39, Barnabé, então, apresenta Saulo aos apóstolos. Em 42, Barnabé vai até Antioquia. Em 42, que Barnabé vai até Antioquia. Em 43... não, aqui acho que... Em 42, acho que eu copiei errado. Porque ele já tinha ido buscar Saulo, né? Aqui eu escrevi em 43, busca Saulo em Tarso. Então, foi antes. Lá entre 39 e 43, Saulo foi lá para Antioquia e viajou para Jerusalém. E nessa fase aqui eu errei um pouquinho a cronologia, eu acho. Mas em 39, Barnabé apresenta Saulo aos apóstolos, talvez seja mais tarde um pouquinho, 42 por aí. Porque acho que em 39 ele foi buscar Saulo em Tarso. Mas é para a gente ter mais ou menos uma cronologia dos fatos. Então, vou continuar no 25. Barnabé, é isso. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrando,
levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Agabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Sobre o mundo romano, quer dizer, sobre todo Israel, na verdade. Mais ainda. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio, que era o imperador romano, que estava reinando naquela época mesmo. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, em Jerusalém, cada um de acordo com as suas possibilidades. Isso foi a primeira oferta que eles fizeram. Aí, uma igreja de fora para outros irmãos. Você vê que aqui, os profetas, na verdade, ainda eram usados por Deus. Porque a gente vê que eles eram usados, mas são profetas antigos. Então, Deus, ele não retirou o poder. Quando Jesus Cristo morreu, os profetas foram se juntos, na verdade, mas não aqueles que estavam vivos, porque eles tinham já recebido do Senhor e continuaram a ser usados, até eles também morrer. Porque depois todo mundo tinha o Espírito Santo individualmente, então não precisava mais dos profetas. Mas até então o Espírito Santo começava a ser dispensado, a gente viu. O Cornélio estava recebendo, os gentios estavam recebendo. Então, os profetas recebiam ainda do Senhor. Então, prediram que teriam uma grande fome. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, em Jerusalém, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram enviando as doações aos presbíteros ou anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então aí eles chegaram, Barnabé e Saulo chegou a primeira vez em Jerusalém e foi conhecido pelos apóstolos lá em Jerusalém. Você vê como é maravilhoso, porque a gente vai ver depois em 12, mas a primeira vez que Saulo vai na igreja de Jerusalém, é que todo mundo tinha medo dele, lá em Jerusalém, ele vai para salvá-los, na verdade, para ajudá-los. Ele vai com dinheiro, ele vai com uma oferta. Então isso ajudou certamente muito. O Espírito Santo é maravilhoso, porque como um homem ia confiar em Saulo, em Paulo, como que eles iriam confiar os outros apóstolos se ele chegasse assim? Não, ele está te enganando. Agora não, ele vem ainda para ajudá-los, em vez de persegui-los. Então, tudo isso foi tramado pelo Espírito Santo de uma maneira realmente perfeita. De testemunho, de perseguidor, né? Perfeito, hein? Então, a próxima vez a gente vai ver como Tiago, infelizmente, ainda foi morto. E não é o Tiago sim. É o outro Tiago, né? Mas foi morto por ainda o Herodes. A gente vai ver isso a próxima vez. Eu vou orar. Vou agradecer. Senhor, a gente te agradece por poder entender, por receber essa graça que o Senhor dispensou a todos esses gentios naquela época e que se estendeu até a nós, Senhor. A gente vai lendo como que o Senhor agiu através do teu Espírito Santo na primeira igreja, a gente vai entender tão facilmente